Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Mulheres de Careiro. Um podcast do coletivo Icamiabas. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Você está ouvindo o Vozes do Interior, Mulheres de Careiro, um podcast nascido das margens dos rios e das estradas de terra, feito por quem vive o dia a dia das comunidades ribeirinhas e rurais do Amazonas e também para quem quer escutar de perto o pulsar dessas vidas, saberes e sonhos que florescem no interior. Eu sou a Joyce. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Bruna. No episódio de hoje, visitamos a comunidade do Lago do Batata, onde a calma da natureza encontra a vida simples do interior. Ali, o ritmo é das águas. Na cheia, o lago se espalha e vira espelho. Na seca, recua e revela caminhos. Um ciclo que molda a vida de quem vive por lá. E dá para ver que a alternância entre cheia e seca é parte da vida por aqui. Para quem mora na região, é preciso resiliência e adaptação. O Lago do Batata não é só um lugar, é mais como um símbolo de como a vida nas margens dos rios amazônicos se molda ao ritmo da natureza, desafiando e fortalecendo quem vive nela. E é no meio do famoso matupá que vez ou outra dá as caras por aqui pelo nosso podcast que a comunidade vive e resiste. É nesse lugar que encontramos Andresa, merendeira, mãe de 4 filhos e uma mulher que, entre os contrastes da cidade e do campo, fez sua escolha pelo amor, encarando de frente os desafios que ele traz. Meu nome é Andresa, eu tenho 41 anos, moro no Lago do Batata e trabalho como merendeira na escola, no Pancácio. De Manaus, Andresa partiu, buscando a serenidade que a cidade não mais oferecia. A agitação, a escassez de oportunidades e o anseio por algo novo a impulsionaram a seguir um novo rumo. Em Manaus estava muito difícil, né? É difícil o trabalho, muita confusão. Aí eu achei, um dia eu já disse assim, tu quer ir morar no interior? Eu sempre dizia que sim. Aí ele conheceu esse lugar e se encantou, né? Ele veio primeiro, depois eu vim, mas foi... Vou te dizer que muitas vezes assim eu acho muito difícil, mas eu gosto do lugar, eu dou graças a Deus de estar aqui hoje, morando, né? A gente vendeu a nossa casa, compramos aqui nosso terreno, é nosso mesmo, né? Ele trabalha criando gado e eu trabalho na escola como merendeira. Mas a vida no interior não é só calma. O trabalho começa cedo e é constante. A Andresa conta com sinceridade o desafio de criar filhos no campo e o desafio de se adaptar também à rotina rural depois da capital. Mesmo assim, é no Lago do Batata que a Andresa constrói todos os dias uma história de resistência. Dividir entre 2 mundos, mas cheia de coragem para continuar. Aí eu acordo às 4h30 da manhã, vou fazer o café, 6 horas da manhã eu tenho que estar lá na escola, 6h30, né? Eu chego por lá e chego em casa às 11h. Já vou para minha rotina de limpar a casa, fazer as coisas. Aí meio-dia a outra já sai, tem que deixar o almoço pronto. Aí quando a outra chega, aí a outra já vai para a escola também. Aí o dia todo eu fazendo as coisas. Ajudo meu esposo, às vezes, botar o gado para dentro, do curral, essas coisas. Eu tenho 4 filhos. Aí o mais velho mora em Manaus e mora 3 comigo. Olha, o mais velho tem 25 anos, aí tem a Laís de 16, a de 12. E o Isaías pequeno de 10 anos. É difícil. Não é fácil, né? Principalmente nós que viemos de Manaus e estava acostumado a outra rotina, né? Aqui é trabalho no campo, a gente tem que ajudar a plantar. Elas vão também, não gostando muito, mas vão. Mas não é muito fácil não, né? A gente está acostumado com outra coisa, né? E vim para cá por morar no campo há 6 anos já. Mas eu gosto. Mas nada se compara à dificuldade de viver na época da seca. A escassez de água e o isolamento mudam tudo. Eu acho que a dificuldade maior no dia a dia, não sei, acho que é quando tá seco, porque fica muito ruim. Mas fora isso, quando tá cheio, olha, tem canoa, tem rabeto, tem tudo. Mas o difícil mesmo é quando tá seco. É muito difícil. Inclusive, a gente mora dentro do Garapé. A gente passa 1 hora andando, se atolando, para poder a gente pegar a nossa canoa para chegar onde a gente quer.
Quando dá pra pegar canoa, né? Quando não, não tem como sair. Mano, mas é muito. A gente pede a Deus que venha, que apareça água logo, porque é muito. Uma época dessa, a nossa vontade, te confesso, que é ir embora. A dificuldade da gente chegar, da gente comprar alguma coisa, assim, é muito difícil. Não é fácil, quando tá seco. Mas quando tá cheio, não. Quando tá cheio, pra mim, é bom. A seca foi muito severa. Do ano passado foi pior, né? Desse ano foi até mais razoável, mas do ano passado, ano retrasado, misericórdia, foi mais violenta. Esse ano não foi, nem o capim, né? O capim que ficou atrapalhando, porque ano retrasado, que foi o ano que a Laís foi para Manaus estudar, meu Deus, a gente saímos de casa 5h10, acho que foi 5h20. A gente conseguiu chegar lá no Miraci, onde passam os ônibus, 11h30 da manhã. Eu já queria desistir, disse, não, tu tem que matricular, a gente foi. No Rabeta, na verdade, a gente nem dirigia, né? Só remando, passando por cima daqueles capins. Sofrimos muito aqui. No capim, aí foi a seca, foi o capim. Ai, meu Deus do céu. Mas teve essa coisa, assim. E teve aquele tempo da queimada, né? Muita fumaça, tudo isso teve. Entre os obstáculos, Andresa segue com força. O amor pelo marido e o sonho dele de criar gado no interior a mantém firme, embora seu próprio sonho fosse outro. Sente falta de Manaus e, se fosse por ela, já teria retornado. O meu esposo, o sonho dele é ter mais gado para criar, sabe? E mesmo assim, a família dele botava muito ele para baixo, né? Dizer que a gente não quer ter nada, né? Desde quando a gente vem para cá, porque aqui é muito difícil, né? Eu estava acostumada com outra vida, né? Eu trabalhava em Manaus, não faltava nada. Aqui a gente já passou muita fome. Morando aqui. Eu não sabia plantar, eu não sabia mexer com terra. Eu nem gosto, mas eu vou, né? Aí aqui ele é o sonho dele, assim. Então eu tenho que abrir mão de alguma coisa, né? Tivemos que abrir mão de alguma coisa para realizar o do outro, porque não dá para realizar o dos dois, né? Que o meu é estar em Manaus, o dele é estar aqui. Então a gente gosta. Eu gosto, né? Só acho muito dificultoso, porque eu não estou acostumada, mas eu gosto. Eu gosto muito de ajudar. Eu gosto de ajudar quando a dona Rosana chama. Mesmo que eu esteja cansada, eu venho ajudar ela. A gente passa o dia. Tem vezes aqui que ela vem, Andresa, eu preciso fazer comida. Mana, tu tem como vir? Eu passo a noite inteira fazendo comida. É o que eu gosto de fazer, né? Mas eu venho sempre. Eu gosto de ajudar as pessoas. Se eu pudesse, eu ajudaria muitos jovens que tem aqui. É no Lago do Batata que a Andresa constrói todos os dias uma história de resistência. Dividir entre dois mundos, mas cheia de coragem para continuar. Que as pessoas sejam mais unidas, que não tenha aí esse negócio, porque só eu vou fazer sozinha porque eu me garanto. Que tenha união para crescer, porque sem união ninguém vai conseguir nada. Sem esse negócio, não, porque se eu for, eu vou conseguir, não. Se a gente fizer um projeto junto, para mim vai aumentar mais, vai melhorar, até financeiramente, né? Por exemplo, como a gente tirar uma polpa, aí fazer todo mundo junto, aí reúne, quantos quilos de polpa tu trouxe, aí todo mundo leva. Um sozinho não vai conseguir, mas se todos se unirem, eu penso assim. Agora conhecemos Sirene, 45 anos, mãe, avó e moradora do Lago do Batata há quase 1 ano. Ela chegou a esse lugar depois de muitas reviravoltas, quando o marido perdeu o emprego e ela teve que parar tudo para cuidar da avó de 93 anos. Meu nome é Sirene Félix Marques, tenho 45 anos, sou casada, tenho 3 filhas, 4 netos e estou morando aqui no Lago do Batata, vai fazer 1 ano. Minha mãe já morava aqui, né? Já mora aqui. E a gente veio pra cá depois que o meu esposo trabalhava na cidade, eu trabalhava também. Aí eu parei para cuidar da minha avó de 93 anos. Aí depois um filho assumiu a responsabilidade. Aí meu esposo ficou desempregado. E a gente achou que. E a gente já tinha comprado, na verdade, esse sítio aqui. Era da minha mãe. Aí o esposo dela, o primeiro esposo, faleceu na época da Covid. Aí ela quis vender e foi morar mais pra frente. Aí a gente, então, negociou com ela o sítio. Aí a gente veio. Meu marido ficou desempregado, eu também estava em casa. E a gente viu que era a oportunidade de vir pra cá, que é um lugar bom, né? E a gente também, eu tinha vários problemas de saúde na cidade. E aqui ficou tudo certo, graças a Deus. A rotina no sítio é cheia de tarefas.
mas também cheia de paz. Sirene é mãe de 3 filhas. Hoje elas já estão grandes, têm suas próprias rotinas, mas nos feriados estão sempre por perto. A minha rotina aqui, a gente cria umas galinhas, uns patos, a gente planta um pouquinho de roça, eu mexo com uma hortinha. E assim, a gente acorda, cuida dos bichos, vai cuidar da horta. Anteontem mesmo até eu mudei as cebolas, né? Aí é isso. A gente fica em casa fazendo essas coisas, cuidando da horta. Aí tem que capinar. E cuidando, né? Se a gente tem cuidado, a gente tem que ter cuidado. Tenho 3 filhas. A Jéssica tem 27, a Jessimara faz 26, dia 1º de abril. A Juliana, que está aqui com o bebezinho, tem 22, faz 23 em agosto. Aí elas vêm, feriado, Natal, Ano Novo, elas vieram passar com a gente. E foi muito legal. Aí sempre que elas têm a oportunidade, elas estão vindo aqui com a gente. Mas nem tudo são flores. No dia 11 de setembro, um acidente quase mudou tudo. O meu esposo sofreu um acidente em dia 11 de setembro. Ele foi justamente da seca, que o rio está descendo, ele foi tirou a bomba para colocar numa cacimba. E nessa hora, ele abriu para lavar a bomba tudinho, aí de repente ele sofreu um choque. Que lá só é nós 2. Então é assim, a gente sempre está cuidando um do outro. Aí ele sai, ou a gente sai junto, ou ele tá lá por perto, toda hora eu vou na janela, dou uma olhadinha, ver se tá tudo bem. Até a gente até grita, tá tudo bem? Aí, nesse dia, eu tava fazendo din-din, que sempre quando tem ação social aqui do médico, eu faço din-din, eu faço uns biscoitos, um bolo, que aí eu trago pra vender, né? Aí eu tava fazendo din-din nesse dia. Aí eu bati a primeira, coloquei lá, preparei a segunda pra bater, aí eu olhei ele e tava lá. Aí a segunda vez que eu olhei, ele tava subindo, puxando fio. Aí a terceira vez que eu tava batendo lá, que eu fui olhar de novo, eu não vi mais ele. Se eu chorar, me perdoe, tá? Porque eu não gosto muito eu me emociono quando eu falo isso. Aí quando eu fui olhar, ele não tava. Aí eu fui na janela que dá pra horta, pensando que ele tava lá. Aí eu chamei, amor, oi, Dinho. Aí não respondeu, aí eu voltei pra primeira janela que eu olhei, que dá de frente pro rio. Aí quando eu olhei, eu vi já ele deitado, lá embaixo. Eu lembro até hoje, ele tava com um shortinho azul, uma blusa branca com a manguinha verde. Aí eu até brinquei, eu falei, nossa, tá tão quente assim, tá tomando banho? Eu falei pra ele, porque a fumaça que tava subindo da mão dele, parecia água jorrando quando tem um cano estourado. Aí da janela lá embaixo eu olhei, era essa a imagem que eu tinha. Aí eu gritei, tá tomando banho? Tá tão quente assim? Aí ele não respondeu. Aí rapidinho veio na minha mente o choque. Eu tava com o celular na mão. Aí eu já desci correndo e gritando por ele. A fumaça tava queimando a mão dele, o fio. Ele tava totalmente apagado. A boca, o nariz dele saindo espuma, tava só espumando. Aí eu gritei tão alto que ele só abriu o olho um pouco assim. Aí ele só saiu assim, não saiu o som. Aí ele falou, choque, amor. Eu olhei o fio, tava grudado na mão dele. A mão dele queimando, fumaçando. Aí eu só puxei o fio assim, ele respirou. Aí eu agarrei ele e disse, eu tô aqui. Ele falou, mãe, eu te chamava, mas tu não escutava. Que ele dizia que ele me chamava, mas a voz dele não saía. Entendeu? A voz dele não saía. Ele falou, eu te chamava. Ele falou. Aí eu digo, eu tô aqui. Eu dizia pra ele, a gente se abraçou ali embaixo, eu tô aqui. Aí eu tava com o telefone. Aí eu já liguei pra Rosana, já pedi socorro. Aí, antes dela ir pegar a gente, ela já ligou pra ambulância. Aí ela pegou, calma meu amigo, toma aqui, vamos que vai dar certo. Aí chegou na ambulância lá com o doutor Tiago. Já deu logo 3 pílulas, que o coração dele tava 150 de batimentos.
Aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus é maravilhoso. E ele tá aí hoje, tá esperando cirurgia, mas tá vivo, graças a Deus. É um milagre. Mesmo depois do susto, Sirene não pensa em partir. Ela acredita que Deus tem um plano e que seu lugar no Batata faz parte desse destino. E a gente tá aqui, né? A gente, como eu digo, Deus nos trouxe pra cá, então é aqui que eles vão ficar, é aqui que ele vai nos honrar, né? E é assim. E serviu para que hoje em dia a gente esteja mais unida ainda, né? Cuidando um do outro mais ainda. E é assim, a gente tá aí 30 anos, já fazer quase 30 anos juntos. E vai viver muito, 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 muito mais ainda. A história de Sirene toca a alma, lembrando como a vida no interior exige coragem, fé e recomeços. Com uma força admirável, ela enfrenta os desafios, sempre mais forte a cada passo. E ainda no Lago do Batata, ouvimos também a história de uma mulher inspiradora que carrega o associativismo e a liderança no peito, com muita coragem e muita determinação. Ela é Rosana, mãe, esposa, agricultora e agente comunitária de saúde. Eu sou Rosana, sou uma liderança aqui no Lago do Batata, no distrito do Mamburi, Careiro Castanho. E sou mãe, né? Também trabalho como agente comunitária de saúde, sou esposa, sou agricultora, produtora rural. E estamos aqui para conversar, para contar um pouco, né, da nossa vivência aqui na área rural. Rosana chegou ao Lago do Batata em 2007, acompanhando os pais numa visita a um parente. Foi amor à primeira vista. Encantada com o lugar, decidiu, junto com o esposo, comprar um pedaço de terra. Começaram na agricultura com maracujá, melancia e jerimum, vendendo a produção para Manaus, e em 2015 decidiram fincar raízes de vez na comunidade. Eu cheguei aqui no Lago do Batata em 2007. Eu vim com o meu pai na época, né, e minha mãe. Eles vieram visitar um afilhado que já fazia muitos anos que não via. E a gente veio, eu e meu esposo e meus pais, e a gente gostou do lugar, né? E meu esposo quis comprar um local aqui. E aí nós compramos e viemos trabalhar, né? Logo no início a gente trabalhava, a gente produzia maracujá, melancia e jerimum. E nós trabalhávamos 3 dias aqui e íamos para Manaus, né? Vendíamos em Manaus porque eu trabalhava na feira também, a gente tinha um local para vender. E aí nós fomos, assim, com anos a gente ficou trabalhando assim, sempre produzindo e levando para vender em Manaus. Em 2015, nós viemos morar de vez aqui no lago. O espírito de coletividade foi o que motivou Rosana a criar a associação no Lago do Batata. O projeto começou com a ideia de juntar forças, melhorar a produção agrícola e engajar a comunidade. Para ela, a união era o caminho para trazer mudanças significativas para todos. Viemos para cá, o meu filho tinha 3 a 4 anos. Comecei a observar melhor, conhecer melhor o lugar, conhecer melhor as pessoas, porque a gente via muito só para o trabalho, né? Se observar do vai e vem das pessoas me fez perceber que a gente precisava trazer muitas coisas para cá para que ficasse essa vivência aqui no lago, que pudesse ser melhor. E uma das coisas foi criar uma associação, né, onde as pessoas pudessem juntar as forças, né, as ideias, e a gente poder fomentar melhor a agricultura, a produção, e conhecer melhor as pessoas, né, ter esse engajamento melhor. Porque eu penso que pelo coletivo a gente consegue mais. E antes do amanhecer, a Rosana já está em movimento. Entre a roça, o posto de saúde, o grupo da associação e a rotina do filho, ela faz tudo caber num dia, não sei como. A internet ajuda a manter o contato com todos e com a enfermeira da comunidade.
Bem, no meu dia a dia, eu normalmente me acordo cedo, né? 4h30, 5 horas eu tô de pé. Vou fazer os meus afazeres de casa, né? Fazer um café. Meu esposo, ele é muito participativo, a gente sempre tá fazendo as coisas juntos. Um café, a gente vai. E depois ele vai para a parte da produção, né? Que a gente tem uma plantação de maracujá. E aí eu normalmente vou fazer alguma coisa na parte do meu trabalho de agente comunitário. Normalmente eu vou falar com a enfermeira, né? Agora a gente tem uma internet melhor aqui que nos possibilita ter esse contato melhor, né? 7h30 eu vou estar falando com ela e saindo durante a semana aí para visita, né? Normalmente a gente está em casa por volta das 10, 10h30, porque meu filho não estuda aqui, ele estuda no Castanho. E a gente tem todo o cronograma, né, para ele almoçar, e o meu esposo vai levar, às vezes eu vou com ele também, levar ele até a BR, onde ele pega a condução escolar, e voltando, novamente eu já volto fazendo visitas. Ele me acompanha, porque uma parte do trabalho do agente comunitário de saúde realmente precisa desse apoio, né? Ele também trabalha comigo, ele trabalha na urgência e emergência na embarcação aqui dentro, né, do lago, e a gente faz esse trabalho partilhado. Criar um filho no interior é um desafio plantado no coração. Rosana escolheu essa vida, mas o filho não teve escolha. Por isso, ela e o marido enfrentam todos os dias o caminho até a BR-319 para garantir a escola. Entre idas e vindas, também ensinam ao filho o valor da terra, o tempo das colheitas e a força de viver no campo. Desafiador, de uma certa forma, né? Eu sempre vejo que eu escolhi morar aqui, mas eu escolhi por ele, né? E aí eu preciso dar melhores opções para ele, né? Por isso que a gente faz um esforço maior para ele estar estudando, né? A gente tem esse compromisso, né? De levar ele para ele pegar um escolar, estudar, não estudar aqui, mas não é por conta, porque a escola de lá é melhor um pouco, mas é porque eu acho que lá tem mais opções, né? Por ser uma sede do município e tal, tem mais opções de estudo, né? Eu vejo criar um filho aqui, a gente precisa ensinar, né? A gente precisa fazer com que ele desperte essa curiosidade, essa vontade de entender um pouco melhor o que é plantar uma semente e vê-la crescer, né? A gente precisa colocar essa identidade. No início eu falava assim, meu filho, o que é que você quer ser quando você crescer? Aí ele falava, mãe, astronauta. Eu falava, poxa, mas será que não podia ser bem pertinho da Terra, porque a gente trabalha na agricultura e tal, né? E com o tempo ele falava, não, eu vou ser engenheiro agrônomo. Hoje ele está pensando em design. Então, é uma coisa assim que vai mudando, né? E a gente tem que acompanhar os ciclos, apoiar, e por isso que eu falo que é desafiador, né? Porque você tem sempre que estar dando esse suporte, apoiando e incentivando, ensinando. É isso. Os desafios climáticos, como as estiagens históricas, afetaram a comunidade. Mas para Rosana, a união e resistência da comunidade têm sido essenciais para superar as dificuldades, especialmente após o retorno das águas em 2024. Nós estamos aí, enfrentamos 2 estiagens grandes e históricas, né? E na estiagem, aqui ficou muito complicado, porque a primeira estiagem veio um obstáculo que até então novo para a gente, que foi a tapagem de capim. Nós ficamos aqui no lago há 15 dias sem poder sair do porto de casa, porque não tinha como. As canoas ficaram presas, tudo, isso aqui o lago virou um tapete de capim que você não conseguia passar. Aí eu pensei, a gente precisa ser ouvido, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí a gente reuniu pelo telefone rural, né, algumas pessoas, e nós nos reunimos e fomos tirar a vara. Nós fizemos, fomos para a água, a gente empurrava, as pessoas iam lá, colocavam as varas, a gente fez um corredor para que a gente pudesse sair daqui e conseguir chegar num comércio, sabe? E teve uma vez que eu cheguei numa parte aí, 5 horas da tarde,
uma coisa de 200 metros eu consegui chegar em casa, era quase 11 horas da noite. Então, foram coisas, obstáculos que vieram que me fez realmente repensar. E aí tinha a questão da escola do meu filho, que eu coloco muito, eu priorizo muito isso aí, né? E aí eu pensei, eu digo, poxa, eu acho que tá na hora de a gente levantar acampamento e seguir para outro local, né? Para Manaus, para a capital, porque lá a gente vai ter, né? A gente tem uma casa lá em Manaus. Eu poderia estar lá realmente porque a gente tem já uma casa lá e tem família lá e tudo, né? Mas aí o meu esposo falou assim, olha, vai passar, né? Uma hora dessa as coisas vão melhorar. E aí nós fizemos um ofício, entregamos para a Defesa Civil, né? Pedindo essa ajuda, que eles viessem nos ajudar a dispersar o capim. Eles até vieram, né? Contribuíram um pouco. E aí passou, meu esposo até brinca assim, poxa, na maior dificuldade a gente pensa em ir embora, aí vai passando e a gente vai começando a enxergar as coisas boas de novo e a gente vai acabando que deixando deixa, né, e vai passando. E aí, nesse ano passado, de 2024, teve outra estiagem grande, né, ficou tudo mais ainda, o nosso lago foi embora, ficou um canal muito baixo, menos de 1 palmo de fundura. E a gente tinha que andar muito a pé para chegar e, né, ter essa questão da acessibilidade. Mas, como vocês podem ver aqui, o lago voltou de novo, né? E aí as energias e as esperanças renovam novamente. A criação da associação foi desafiadora. Rosana enfrentou resistência, mas com o apoio do marido e sua determinação, ela se firmou como referência, destacando a força da liderança feminina. Quando a gente buscou, né, criar essa associação, como a gente sempre trabalha muito junto, eu e meu esposo, né? Aí as pessoas estavam fazendo assim, olha, eu acho que eu sou do Nilson e tal, que vai ser. Ele falou, não, tem que ser você. Falou para mim, meu esposo, né? Eu entro como um apoio para você, mas eu quero que você seja. Aí eu falei, mas eu acho que não é a minha área. Ele falou, mas se não for, eu não quero. Eu até te ajudo, né? Tô aqui para te apoiar. E aí, quando ele foi colocado meu nome, eu vi que as pessoas ficaram, mas por que não ele, né? Aí, tá, seguimos, né? As pessoas começaram a ver o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho de todos, porque todo mundo, né, é um coletivo, né? Todo mundo se ajuda. Mas aí teve reuniões que às vezes a gente participava em outros locais, que a pessoa olhava assim, uma mulher, né? A gente percebe, a gente sente, né, essa questão aí, fácil de a gente identificar. Mas eu percebo que isso já melhorou. Antes, eu vou falar assim, há 3 anos atrás, quando a gente começou, era mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente ia ver, quando a gente chega no local, pô, que legal que é uma mulher. Entendeu? Então, as coisas mudaram, o mundo girou aí, e girou para melhor. A história de Rosana é um exemplo de força, resiliência e liderança comunitária. Ela é uma mulher que, apesar dos desafios, segue firme em sua missão de transformar a realidade do Lago do Batata e inspirar outros a fazerem o mesmo. O pulso da Amazônia dita o tempo neste lugar, onde a dança entre a cheia e a seca molda a existência. É nesse ritmo ancestral que as mãos de Rosana, Cirene e Andresa tecem a vida. Elas nos mostraram que mesmo em meio às dificuldades, uma resiliência floresce, a força da permanência, do cuidado, da luta diária. São mulheres que, como tantas outras do interior do Amazonas, enfrentam a rotina com dignidade. Mulheres que criam filhos, plantam futuro e sonham com políticas públicas que alcancem seus horizontes. Esse foi mais um episódio do Vozes do Interior Mulheres de Careiro, uma criação do Coletivo Icamiabas, feito por mulheres que acreditam na força transformadora da palavra e na sabedoria da escuta. Nossos agradecimentos nesse episódio vão ao apoio do Fundo Casa Socioambiental e à Prosque. Esse episódio usou trechos das músicas do cantor e compositor Nicolás Júnior. Forjadas nas entranhas da Mãe Terra,
florescem as guerreiras da BR-319. Com a força de 1000 corações partidos e travestidas de cicatrizes, empunham seus braços, entoam seu canto, acalentando suas sementes cravadas neste santuário amazônico. Até que todas nós sejamos livres, avante, Camiabas! Se encontrar as Icamiabas, trate logo de correr, pois lá só tem mulher brava e elas vão judiar de você. Elas vão judiar de você, elas vão judiar de você, elas vão judiar de você, elas vão judiar de você.